Olá, meus amigos, estamos de volta. Tenho certeza que você só desligou, tomou um cafezinho e voltou para a gente finalizar a nossa aula de prisão em flagrante. Gente, ainda com relação a ela, eu preciso de advogado presente para lavrar o APF? Veja, a Constituição, ela assegura assistência, né, de advogado ao preso, claro. Então, o que acontece? Se o preso ele não tem advogado, vai ser remetido uma cópia para a defensoria, no prazo de 24 horas, contados da captura. Mas veja que o APF vai ser lavrado? Vai ser lavrado, né? Porque a pessoa, por exemplo, você pega aí um preso que é conduzido à delegacia de madrugada, um crime em que ele foi preso em flagrante durante a noite, madrugada. É lavrado o APF, é feita a comunicação à defensoria, mas ele já vai ter assinado a nota de culpa, já vai ter ali, né, já vão ter sido confeccionadas as principais peças desse APF. Mas veja que a Constituição, ela assegura, sim, a assistência de advogado. Olha lá, o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado. Logo em que há essa condução coercitiva do preso até a delegacia, caso seja, né, a hipótese de prisão em flagrante, ele vai ser informado, ele deve ser informado obrigatoriamente, né, desses direitos constitucionais que lhes são assegurados, ok? Inclusive, ele pode permanecer calado até a chegada do seu defensor, não tem problema, ok? Ou ele pode permanecer em silêncio durante o interrogatório. Então, veja, com relação ao flagrante, nós também temos, pessoal, que entender alguns detalhes vinculados a qual tipo de crime que pode ser objeto de uma prisão em flagrante. Porque nós vamos ver que existem algumas naturezas de crimes que não estão sujeitos ao estado de flagrância, em que não se admite a prisão em flagrante propriamente dita. Então, olha lá, são eles. Crime permanente. O que é um crime permanente? Só para vocês se recordarem. Crime permanente é aquele crime cuja a execução, né, a ação, ela vai se prolongando no tempo. Então, o que acontece? Verbos, núcleos que dão a ideia de permanência. Então, sequestrar, extorsão mediante sequestro. Então, a pessoa ela está no cativeiro. É um crime permanente, um crime que está acontecendo. Enquanto não cessa a permanência... Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação. Estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo, tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Permanência, a pessoa pode ser presa em flagrante a qualquer tempo. Então, veja, aqui só coloque assim, verbos, né, núcleos que dão a ideia de permanência. Geralmente, extorsão mediante sequestro, tá? Então, a pessoa fica no cativeiro. Esse é o melhor exemplo que nós temos. E aí, suponhamos que daqui a 2 anos, o autor do sequestro ele é surpreendido no cativeiro com a vítima. É estado de flagrância? Tranquilamente. Nos crimes permanentes, enquanto não cessar a permanência, é cabível prisão em flagrante. Essa, inclusive, são as disposições do artigo 303. Então, olha lá. Nas infrações permanentes,
entende-se o agente em flagrante delito enquanto não cessar a permanência. Então, crime permanente cabe? Cabe prisão em flagrante tranquilamente. Crime habitual cabe? Prevalece que nos crimes habituais não cabe prisão em flagrante. Crime habitual, só para a gente se lembrar um pouquinho de penal, é um crime que, para se constituir de forma única, ele exige uma prática reiterada de determinada conduta. Então, exemplo, exercício irregular de medicina. Veja, não é só um dia para você praticar esse crime. Você tem que ter uma continuidade ali, todos os dias, pelo menos mais de um dia, para que você veja que aquela conduta, ela habitualmente se encaixa, se amolda no tipo de exercer irregularmente a medicina. Então, veja que nos crimes permanentes, para sua prova, você vai marcar que não é admitida a prisão em flagrante, tá? Outro exemplo de crime permanente, caso de prostituição. Então, você chegou um dia na casa. Vou levar você em flagrante por causa de prostituição. Em regra, difícil demonstrar, é necessária uma prática reiterada na casa para que se tenha ali a incidência de um crime, de apenas, aliás, um crime de caso de prostituição, ok? Então, no crime habitual, prevalece que não é possível. Agora, crimes de ação penal privada e pública condicionada à representação. Nesse caso, pessoal, veja, é possível, tranquilamente. Quando nós trazemos os crimes de ação penal pública condicionada à representação e os crimes de ação penal privada, se a gente não exemplifica, fica difícil a gente perceber se cabe ou não prisão em flagrante. Mas se, por exemplo, a gente pega um crime de ação penal pública condicionada à representação, artigo 213 do Código Penal, estupro, cabe prisão em flagrante? Cabe. Então, veja, quando a gente coloca em forma de exemplo, fica mais fácil para a gente entender que cabe a prisão em flagrante. Então, veja, essa lavratura ela fica condicionada à manifestação da vítima ou do representante. Como que funciona isso? Ora, a pessoa foi vítima do estupro. O estuprador ele foi preso em flagrante, foi conduzido coercitivamente até a delegacia. Com certeza, a vítima, nesse contexto, se ele estava ali em um estado de flagrância, ela vai também ser conduzida até a delegacia. E lá, se for o caso, ela vai lavrar o termo de representação justamente para autorizar a lavratura desse APF. Então, quando o crime é de ação penal privada ou de ação penal pública condicionada à representação, é perfeitamente cabível, desde que haja anuência da vítima ou de seu representante legal. Perfeito, também cabe. Nos crimes continuados, cabe prisão em flagrante? Cabe prisão em flagrante. Então, só para a gente se recordar, crime continuado é aquele que, pelas condições de tempo, lugar, meio de execução, você constata que um é sequencial com relação ao outro. Então, você tem uma série de crimes nas mesmas situações. Na continuidade delitiva, cabe flagrante em cada crime isoladamente. Então, por exemplo, basta a gente lembrar, sou caixa de supermercado. Todos os dias eu subtraio uma quantia do caixa. Isso é um crime continuado. Se eu fizer isso 30 dias consecutivos, eu tenho 30 furtos. Mas por uma ficção jurídica, nós vamos aplicar aí o crime continuado do artigo 71 do Código Penal. Agora, veja você, isoladamente, todo dia eu pratiquei um crime. Então, todo dia cabe, sim, uma prisão em flagrante por esse crime. Portanto, até agora, pelo que nós vimos, o que não cabe prisão em flagrante? Crime habitual. Os demais cabem, tá? Contravenção penal. Cabe prisão em flagrante? Na lei, nós temos uma lei específica, que é a lei das contravenções penais. Nós só vamos ter lavratura de flagrante, se o autor do fato não assumir o compromisso de comparecimento ao GCRIM. Por quê? Porque a lei de contravenções penais ela traz crimes de baixíssimo ofensa
baixíssimo potencial ofensivo. Então, o que acontece? Né? A lei do juizado especial criminal, ela traz alguns institutos despenalizadores. Quando você tem um crime que se insere nesse contexto, nós geralmente não temos a lavratura de um APF, nós temos a lavratura de um termo circunstanciado de ocorrência. Lembra do meu exemplo lá da pessoa que foi subtraída com cigarro de maconha? Nesse caso, a pessoa é conduzida coercitivamente da delegacia. Lá vai ser lavrado um termo circunstanciado de ocorrência, desde que a pessoa se comprometa a comparecer lá no juizado especial criminal. Se nessa oportunidade a pessoa que foi conduzida ela não se comprometer a comparecer, o delegado ele vai lavrar o APF. E aí vai voltar a observar todas aquelas formalidades da fase administrativa e da fase jurídica que nós vimos. E aqui a mesma coisa, é o mesmo raciocínio, tá? Só vamos ter APF se a pessoa se recusar a comparecer no juizado especial criminal, tá? Crimes formais, cabe APF, né? Crime formal é aquele que para sua consumação é dispensada a ocorrência. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com os nossos atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Isso do resultado naturalístico, tranquilo, completamente possível. Exemplo de crime formal, professora: concussão, exigir vantagem devida, né, no exercício de função pública, exigência. Quando você exige, independente da obtenção ou não dessa vantagem, você já consumou o crime. Cabe prisão em flagrante? Cabe. Deve ser feito quando? No momento em que eu vou receber a grana ou no momento em que eu exigir a grana? No momento em que eu exigir. O meu ato executório é a exigência, né? Então, independente da recepção ou não dessa grana, de eu receber ou não essa vantagem, isso é o exaurimento do crime. A pessoa a ser presa somente, guardem isso, somente vai se encontrar em estado de flagrância enquanto ela estiver praticando o verbo nuclear. Então, olha lá. É o crime de consumação antecipada, onde não se exige o resultado. Também é denominado o crime de resultado cortado. A prisão em flagrante é possível, mas deve ser feita no momento da consumação e não no momento do exaurimento do crime, ok? Então, veja, de tudo que nós estudamos, qual crime não admite, quais naturezas de crimes não admitem prisão em flagrante? Crimes habituais é o que prevalece, e também as contravenções penais, nas hipóteses em que a pessoa não se comprometer a comparecer, desde que ela se comprometa, me perdoem, a comparecer aos atos do processo. Então, se é lei de contravenção penal, vou para o GCRIM, não lavra APF, e se é crime habitual, não vai ter APF. Todos os demais crimes, crime continuado, crime formal, crime permanente, todos admitem, sim, prisão em flagrante. Agora, gente, veja, né, ao longo das duas primeiras partes e dessa aula também, nós vimos o que era de mais importante
do procedimento da prisão em flagrante. Claro, né, que esse estudo ele vai ficar mais completo quando nós estudarmos as outras prisões cautelares, que nós vamos ver, que é a prisão temporária e também a prisão preventiva. Então, o estudo dessa disciplina, né, dessa matéria, prisão em flagrante, ela deve ser associada ao estudo das outras duas prisões. Então, nos acompanhe aqui na LAC, que nós já estamos gravando, né, a aula de prisão temporária e também a aula de prisão preventiva. Nessas aulas, pessoal, eu vou, sempre que possível, linkar com o que nós já estudamos aqui na prisão em flagrante. Lembrando, né, que prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária são prisões que não são penais, são prisões cautelares. Lembra que a gente viu no primeiro slide da aula 1, né, um conceito amplo de prisão, que é a segregação da liberdade, e vimos que ela pode ser uma prisão penal decorrente da prolação de uma sentença e uma prisão não penal, ou seja, uma prisão cautelar. Leia-se flagrante, preventiva e temporária. Ok? Então, agora, gente, o que acontece? Eu trouxe para nós duas questões de 2018, tá? 2017, me perdoem. Embora o enunciado seja gigantesco, foi para um cargo difícil, Defensoria Pública, né? Acho que foi de Manaus, Amazonas, me perdoem, mas para vocês verem que não importa a natureza do cargo, sabendo os artigos memorizados, você vai matar a questão, vai mandar bem. Então, olha lá, essa questão bem legal, olha lá. Mais de 24 horas após ter matado um desafeto, Cláudio foi preso por agentes de polícia que estavam em seu encalço desde o cometimento do crime. Na abordagem, os agentes apreenderam com Cláudio uma faca, ainda com vestígios de sangue, envolvida na camiseta que a vítima vestia no momento do crime. Cláudio informou aos policiais que não tinha advogado para constituir. Não houve a participação de defensor público na autuação, na documentação da prisão e no interrogatório. Lembra na aula, nos minutos anteriores que eu falei, gente, né, a falta de advogado, o que acontece? A gente viu que ele tem direito a ligar para ter assistência de advogado constituído, mas geralmente o que eu falei com vocês? Que é lavrado o APF, sim, e depois esse advogado ele tem esse acesso ali, tá? Então, olha lá. Considerando a situação hipotética, assinale a opção correta acerca da legalidade da prisão de Cláudio. Ou seja, foi válida ou não essa prisão? Alternativa A. A prisão é legal, tendo-se configurado hipótese de flagrante diferido. Isso foi ação controlada, gente? Não, né? A autoridade policial atrasou o momento da prisão, mas manteve o acompanhamento do investigado para conseguir melhores provas do crime. Esse conceito realmente é de flagrante diferido, tá? Mas não foi o caso do problema. Essa que é a questão. Daqui para cá está certo, foi flagrante diferido. Esse é o conceito perfeito de flagrante diferido. Mas o nosso probleminha não é flagrante diferido. Então, a alternativa A está incorreta. Letra B. A prisão é ilegal, pois houve falha da autoridade policial que não poderia ter processado a prisão do autuado sem a presença de advogado ou defensor público. Não foi uma prisão ilegal nesses termos. A pessoa ela é cientificada e também o auto ele é lavrado. Depois, letra C. A prisão é legal, tendo-se configurado hipótese de flagrante presumido. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20,
75 dias de acesso e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. A autoridade policial deverá arbitrar o benefício da fiança. Se cuida de crime afiançável, a gente vai ver que não, né? Homicídio é um crime inafiançável. Vamos ver a outra. D. A prisão é legal, pois a autoridade policial prescinde da presença de defensor técnico para a conclusão dos atos. Verdadeiríssimo. Tá? A pessoa ela é cientificada de que tem direito a uma assistência de advogado, mas ali o passo a passo da confecção do APF vai acontecer, independente da presença do advogado. Por quê, gente? Porque logo depois, imediatamente, é remetido para o magistrado e é remetida uma cópia para a defensoria se a pessoa não tem advogado constituído. Então, veja que se por acaso tiver havido alguma ilegalidade, vai haver o relaxamento pelo próprio magistrado que vai receber a comunicação. E veja, não é um flagrante presumido. Por quê? Porque no nosso probleminha, veja, que estavam em seu encalço desde o cometimento do crime. Olha só, 24 horas para confundir, né? O Código de Processo Penal, ele não traz prazo para nós. Basta que haja perseguição ininterrupta. 10 dias de perseguição ininterrupta é flagrante? É flagrante. Tá? Então, a questão quis induzir em erro. Então, portanto, a alternativa D é correta. Vamos ver por que a E não é. A prisão é ilegal, pois não ficou configurada a hipótese de flagrante, tendo em vista que o prazo de 24 horas entre a execução do crime e o ato policial foi ultrapassado. Falso. Né? Vimos que não tem nada a ver questão de prazo. Nós trabalhamos com perseguição sem interrupção. Tudo bem, pessoal? Então, a alternativa correta D de dado. Uma prova difícil para a Defensoria de 2017, lá do Amazonas, tá? Depois, questão 2, para finalizar. Está em flagrante delito aquele que... Essa foi uma questão também de 2017 para a PJC. Está em flagrante delito aquele que está cometendo a infração penal? Verdadeiro. Acaba de cometê-la? Verdadeiro. É perseguido logo após pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa em situação que faça presumir ser autor da infração? Verdadeiro. É encontrado logo depois com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração? Verdadeiro. Então, nós temos, portanto, 4 alternativas verdadeiras. Todas elas retratam o nosso querido artigo 304 do Código Penal. Memorização de lei, né, gente? Então, pessoal, veja que não tem o que fugir, não tem o que fazer. Na verdade, nós precisamos memorizar os dispositivos, as disposições legais, ok? Então, alternativa E de elefante. Agora, gente, com relação à prisão em flagrante, a gente arrebentou. Tudo que nós tínhamos que aprender sobre ela, o passo a passo, o procedimento, está mais do que perfeito. Os artigos que eu te passei são o caminho das pedras para sua aprovação. Veja, estudamos 1h30 quase de prisão em flagrante e o que você precisou aqui para matar a questão? Memorizar artigo. Tá? Então, eu não canso de reforçar a ideia na necessidade de memorizar esses artigos, fazer bastante exercício para poder gravar para a véspera da prova, ok? Então, fiquem aqui conosco que nós vamos dando sequência às nossas gravações. Próxima aula, prisão temporária e na outra aula, prisão preventiva. Espero que vocês tenham gostado, meus queridos. Fiquem com Deus, continuem em busca do seu sonho. A gente se vê por aqui e até a próxima. Meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho, com muito prazer.
Muita satisfação, estou aqui para fazer um convite para vocês que estão assistindo a nossa playlist no YouTube, a nossa playlist focada no TRF4 aí, 2019, de tal publicado, de tal na praça. Nós aqui da La Concurso, nós temos um curso aí super competitivo para o cargo de técnico judiciário área administrativa, que custa apenas 10 parcelas de R$20. Professor, o curso é bom? Cara, você está assistindo essa aula, você viu aí a qualidade do nosso professor, professores aí bastante experiências com uma didática maravilhosa. 10 parcelas de R$20, 75 dias de acesso, e você vai assistir o nosso curso completaço na nossa plataforma, e você terá também o nosso Personal Coach, né? Personal Coach é a nossa metodologia, a nossa ferramenta de estudo, de ensino, onde o aluno todos os dias tem uma meta de estudos. Se ele cumprir a sua meta de estudos, pode ter certeza que lá no dia da prova ele ficará muito competitivo. Tá certo, meus amigos? Espero vocês. Quer se matricular? Tem um link aqui embaixo, pode clicar e pode conversar com as nossas atendentes. Um forte abraço, tchau, tchau, espero vocês. Clique lá.